Uma faxineira simples interrompe o jantar de uma família milionária com um grito que congela a mansão. Não tome o remédio que sua nora vai te entregar. Em segundos, o luxo vira pânico. Mas o que ela viu naquela casa vai expor verdades capazes de destruir uma fortuna e mudar para sempre o destino daquela família. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias emocionantes como esta e deixe um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O som do vidro quebrando rompeu o silêncio da mansão Vasconcelos. A taça caiu das mãos de Dona Helena e estourou no chão, espalhando vinho tinto como sangue sobre o mármore branco. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O relógio antigo da parede marcava o tic-tac preciso, ecoando entre os talheres e o silêncio sufocante. Lívia, a nora, permanecia em pé junto à mesa, o rosto angelical congelado em surpresa. Na mão, um pequeno frasco de comprimidos. A luz do lustre refletia no vidro como uma lâmina. Rosa, parada à porta com o pano ainda nas mãos, tinha visto, mesmo que por um segundo, o gesto rápido e clandestino de Lívia, trocando os remédios da sogra. O coração de Rosa disparou. As palavras vieram antes do raciocínio, cortando o ar como uma sentença. Não tome o remédio que sua nora vai te entregar. O grito ecoou por toda a sala. Helena empalideceu. O garfo escorregou da mão de Otávio, o filho, e bateu contra o prato de porcelana. Por alguns instantes, ninguém respirou. Como é que é? Perguntou Otávio, sem entender o que acabara de ouvir. Rosa, trêmula, deu um passo à frente. Eu vi Dona Lívia trocando o frasco. Eu juro que vi. Lívia arregalou os olhos. Um espanto ensaiado, rápido, seguido de um riso curto, quase doce. Trocar o frasco? Repetiu fingindo incredulidade. Rosa, pelo amor de Deus, eu estava apenas organizando os remédios da noite. Não estava, insistiu Rosa com a voz embargada. A senhora colocou algo dentro do copo. Eu vi. Otávio se levantou bruscamente, o semblante tenso. Rosa, o que é isso? Está acusando minha esposa de envenenamento? Eu estou tentando proteger sua mãe, senhor Otávio. Respondeu, a voz falhando entre medo e convicção. Helena observava tudo em silêncio, o rosto pálido, as mãos trêmulas sobre o guardanapo. A dúvida a dilacerava. Acreditava em Rosa há mais de 10 anos, mas também conhecia a doçura e a polidez de Lívia. Isso é um absurdo, disse Lívia, agora com lágrimas bem calculadas nos olhos. Depois de tudo o que eu faço por essa casa, ser acusada por uma empregada? Rosa baixou o olhar, mas não recuou. Eu vi com meus próprios olhos. Lívia respirou fundo, tentando controlar a voz, e se virou para Otávio. Amor, veja onde isso chegou. Ela está louca. Se continuar assim, não podemos mantê-la aqui. Helena tentou dizer algo, mas a voz não saiu. A tensão parecia se materializar no ar, pesada, quase palpável. Otávio passou a mão pelos cabelos, confuso. Mãe, a senhora tomou o remédio? Helena balançou a cabeça negativamente, o olhar fixo em Rosa. Ainda não. Rosa soltou um suspiro de alívio, mas Lívia se apressou. Claro que não. Ela ficou nervosa por causa do escândalo. Virou-se para Rosa e o tom da voz suavizou, mas o olhar era cortante. Vá descansar, Rosa. Acho que você está cansada demais hoje. Eu não me enganei, Dona Lívia, respondeu a faxineira firme. Eu só quero que a senhora não tome isso. Lívia avançou um passo. Está insinuando que eu quero o mal dela? Eu estou dizendo que tem algo errado. Otávio ergueu a mão, pedindo silêncio. Chega, basta. Virou-se para Rosa. Vá para o seu quarto. Amanhã conversamos. Rosa hesitou, o peito subindo e descendo em descompasso. Sim, senhor. Antes de sair, olhou para Helena uma última vez. A velha senhora sustentou o olhar, olhos confusos, à beira de algo que não se dizia. Quando Rosa saiu da sala, o som do relógio voltou a dominar o ambiente. Lívia recolheu os cacos de vidro com movimentos lentos, delicados. Viu o que ela fez?
disse em tom calmo para Otávio. Deixou sua mãe nervosa. Helena, com a voz rouca, murmurou: Eu acho que ela só se preocupou. Lívia se virou, um sorriso gelado no rosto. Preocupou-se em me acusar, isso sim. Ajeitou os cabelos, guardou o frasco de remédios e beijou o marido na bochecha. Eu vou preparar o chá da mamãe. Ela precisa relaxar. Otávio assentiu, sem perceber o olhar frio que a esposa lançou por cima do ombro. No corredor, Rosa encostou-se à parede, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam. A voz de Lívia ecoava em sua mente, doce e perigosa. Ela está louca, cansada demais. Mas Rosa sabia o que tinha visto. Aquela troca não fora um engano. O instinto dizia: há algo muito errado nessa casa. Olhou pela janela. O reflexo da luz da sala tremulava sobre o vidro e por um instante ela jurou ver Lívia parada lá dentro, olhando diretamente para ela. Os olhos da nora, calmos, calculados, pareciam dizer: você vai se arrepender. Rosa apertou o pano nas mãos e sussurrou sozinha: que Deus me perdoe, mas eu não posso fingir que não vi. O tic-tac do relógio preencheu o silêncio, marcando o fim daquela noite. Um segundo antes da meia-noite, a mansão Vasconcelos respirava fundo, como se o perigo tivesse apenas começado a tomar forma. A manhã amanheceu densa, abafada. O silêncio da mansão pesava mais do que qualquer palavra dita na noite anterior. Lívia desceu as escadas com passos leves, o cabelo preso e o olhar controlado. À mesa, Otávio folheava o jornal sem foco. Helena mexia o chá, distante. Rosa, em pé junto à parede, esperava o clima ameno que nunca chegava. Isso tudo é muito desagradável, começou Lívia com a voz doce e firme. Depois do que aconteceu, acho impossível manter essa mulher aqui. Otávio não respondeu. Helena levantou o olhar por um instante, depois o abaixou de novo. Eu só quis proteger a senhora, murmurou Rosa quase num sussurro. Proteger? Cortou Lívia, sorrindo com sarcasmo contido. Você quase causou um desmaio na mesa. Não é mais seguro ter você aqui. O silêncio voltou. O único som era o tic-tac do relógio na parede. Helena respirou fundo e, com esforço, ergueu-se da cadeira. Quero falar com Rosa. A sós. Lívia tentou disfarçar a irritação. Mãe, acho que... A sós, repetiu Helena, sem olhar para ela. Otávio e Lívia saíram para o escritório e a sala ficou apenas com as duas mulheres. Helena caminhou até a cristaleira, abriu a gaveta e retirou um pequeno envelope, selado com cera antiga. As mãos trêmulas denunciavam a urgência. Rosa, disse ela em voz baixa, eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que posso confiar em você. Rosa se aproximou cautelosa. A senhora acredita em mim? Helena assentiu. Acredito no que meu coração diz, e ele me pede para fazer isso. Estendeu o envelope. Se algo me acontecer, entregue isto ao meu filho. Promete? Rosa pegou o envelope, com respeito e medo ao mesmo tempo. Prometo, dona Helena. Helena fechou os olhos aliviada. Guarde bem, e não fale sobre isso com ninguém. Passos soaram no corredor. A porta se abriu devagar. Lívia apareceu, o sorriso gelado no rosto. Tudo bem por aqui? Perguntou, olhando diretamente para o bolso do avental de Rosa. Tudo, querida, respondeu Helena, retomando o tom sereno. Rosa já estava indo. Ótimo. Lívia manteve o sorriso. Vou providenciar sua saída ainda hoje. Rosa apenas assentiu com um nó na garganta. Antes de sair, Helena tocou discretamente a mão dela num gesto breve, mas cheio de significado. Pouco tempo depois, o céu começou a escurecer. Rosa desceu as escadas com sua mala pequena e o avental dobrado nos braços. A copeira, Dona Celina, esperava no hall. É injusto o que estão fazendo, sussurrou. Mas cuidado, ninguém enfrenta aquela mulher e sai ileso. Rosa sorriu com tristeza. Eu só fiz o que meu coração mandou. Atravessou o portão. A chuva começava a cair fina, molhando o caminho de pedras. No bolso,
O envelope parecia pulsar, quente contra o tecido do avental. Lá dentro, algo havia que ela não compreendia, mas sentia que o papel guardava uma vida inteira entre suas dobras. Do alto da janela, Lívia observava a silhueta da funcionária se afastando sob a chuva. O vidro embaçado refletia seu próprio rosto, bonito, mas tenso. Finalmente, murmurou, essa casa vai ter paz. Mas o sorriso que deu era mais duro do que sereno. Rosa caminhava devagar pela rua vazia. O vento frio soprava pelas árvores e o som das gotas no asfalto preenchia o silêncio. Olhou para trás uma última vez. A mansão iluminada parecia observá-la. Por um instante, ela achou ver Lívia parada na janela, imóvel. O coração disparou. Apertou o envelope contra o peito e seguiu em frente, murmurando para si, seja o que Deus quiser. Naquela noite, enquanto a chuva engrossava, a mansão dormia em falso repouso. E o pequeno envelope escondido no bolso de Rosa se tornava o novo segredo que uniria e colocaria em risco todas aquelas vidas. O silêncio havia se tornado o novo som da mansão Vasconcelos. Depois da saída de Rosa, tudo parecia mais limpo, mais organizado e estranhamente morto. As vozes se tornaram sussurros, os passos ecoavam vazios e até o relógio da sala parecia marcar o tempo com mais lentidão. Lívia agora cuidava de tudo. Era ela quem conferia o cardápio, o cronograma dos funcionários e, sobretudo, os remédios de Helena. O médico disse que devemos manter a rotina, mãe, repetia com voz suave, colocando as pílulas na bandeja. Confie em mim. Helena observava em silêncio. As mãos delicadas da nora se moviam com precisão, separando comprimidos, enchendo o copo d'água. Nada de errado. Pelo menos, nada que os olhos pudessem provar. Mas dentro dela, algo dizia que havia perigo. O sol da manhã atravessava as cortinas de linho e desenhava faixas de luz sobre o quarto de Helena. Ela tentava ler, mas as letras dançavam na página. Uma tontura leve a fez apoiar a mão no braço da poltrona. Deve ser a idade, murmurou para si mesma. Só pode ser isso. No mesmo instante, a porta se abriu. Lívia apareceu sorrindo, com o tom doce de quem se preocupa. Tudo bem por aqui, sogrinha? Sim, estou só um pouco cansada. É normal, respondeu a nora, sentando-se à beira da cama. O corpo começa a pedir mais descanso. Helena forçou um sorriso. Aquela voz doce soava cada vez mais ensaiada. Lívia pegou o frasco de remédios e chacoalhou levemente. O doutor disse que seria bom aumentar um pouco a dose. Vai ajudá-la a dormir melhor. Helena franziu a testa. Eu não pedi para dormir melhor. Eu sei, mas ele me ligou esta manhã preocupado. Disse que a senhora anda confusa, esquecendo compromissos. A velha senhora ficou em silêncio. Sim, ela havia esquecido algumas coisas. Um horário, uma ligação, mas nada que justificasse o tom condescendente da nora. Pode confiar, sogrinha, continuou Lívia, servindo a água. Estou cuidando de tudo. Helena olhou para o copo transparente. Por um breve momento achou que a água parecia turva. Piscou. O reflexo desapareceu. Tomou o remédio. E o gosto amargo ficou na boca por mais tempo do que o normal. Nos dias seguintes, a rotina de Helena se reduziu a pequenas caminhadas pelo jardim, cochilos longos e visitas breves de Otávio, quase sempre apressado. O filho passava a maior parte do tempo no escritório da empresa, lidando com contratos e reuniões. Quando vinha almoçar, encontrava a esposa sempre sorridente, atenta aos mínimos detalhes, servindo o prato da sogra com cuidado. Lívia tem sido um anjo, dizia ele, satisfeito. Eu nunca vi você tão bem assistida, mãe. Helena apenas sorria cansada. Por dentro, sentia-se cada vez mais fraca. Às vezes esquecia palavras simples, como se o tempo dentro da cabeça começasse a falhar. Outras vezes, acordava no meio da tarde sem saber quanto havia dormido. E sempre, ao seu lado, estava Lívia, gentil, presente,
perfeita demais. Numa tarde cinzenta, Helena acordou de um cochilo e ouviu vozes vindas do corredor. A porta entreaberta deixava escapar fragmentos da conversa. Ela anda estranha, Otávio, dizia Lívia, num tom entre a preocupação e o cálculo. Fala coisas desconexas. Ontem me perguntou pela Rosa, acreditando que ela ainda trabalhava aqui. É o estresse, respondeu o filho. Ou talvez, idade mesmo. Lívia suspirou baixo. Tenho receio que piore. Às vezes, ela me olha como se eu fosse uma inimiga. Otávio se aproximou, tentando abraçá-la. Não diga isso. Você é o melhor que já aconteceu a nós. Helena fechou os olhos devagar. Sentiu uma pontada amarga no peito. Não de dor, mas de impotência. Percebia o enredo que se formava em volta dela, mas não tinha provas. Não podia gritar sem parecer fraca. À noite, a mansão ficava em penumbra. Lívia costumava passar pelo quarto de Helena para garantir que tudo estava bem. O som dos passos suaves no corredor já fazia a velha senhora despertar em sobressalto. Trouxe seus comprimidos, sogrinha, dizia com aquele sorriso de porcelana. É só um agora, viu? Helena tomava, por falta de escolha, e sempre depois sentia o corpo pesar, a cabeça rodar, a mente embotar. Certa vez, tentou recusar. Hoje não, Lívia. Quero ficar acordada um pouco mais. Ora, não seja teimosa. A nora se aproximou, encostando de leve a mão no ombro dela. Precisa descansar. O médico insistiu. Helena olhou o frasco sobre a bandeja. Pequenas pílulas brancas, idênticas às antigas, mas diferentes. Um arrepio subiu pela espinha. Amanhã, disse empurrando a bandeja. Amanhã eu tomo. Lívia manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. Tudo bem, como preferir. E saiu devagar, levando o frasco. Assim que a porta se fechou, Helena encostou-se no travesseiro, o coração acelerado. Na penumbra, pensou ter ouvido o som da fechadura girar, suave, quase inaudível. Tentou levantar-se, mas as pernas fraquejaram. A tontura veio como uma onda, e ela teve que se apoiar na cabeceira. O relógio da parede marcava 9h30. Do lado de fora, o som distante de um carro partindo. Otávio, provavelmente. A mansão voltava a ser o que era todas as noites, um cenário de silêncio e vigilância. No dia seguinte, Helena acordou sem saber quanto tempo havia dormido. O corpo pesado, a cabeça leve demais. Tentou se lembrar do jantar, mas tudo parecia um borrão. Lívia entrou no quarto com a bandeja do café da manhã, cantarolando baixo. Dormiu bem? Perguntou, pousando o prato sobre a mesa. Não sei. Helena esfregou as têmporas. Sonhei com coisas estranhas. O remédio novo pode causar sonhos vívidos, respondeu a nora, como quem lê um manual. É normal no começo. Helena não respondeu. O cheiro do café estava diferente. Tudo estava diferente. À tarde, Otávio apareceu rapidamente. Mamãe, está se sentindo bem? Perguntou, beijando-a na testa. Um pouco tonta, filho. Talvez seja o clima. Ou o remédio, interveio Lívia com naturalidade. Mas já falei com o médico, ele vai ajustar a dose. O médico? Repetiu Helena, confusa. Eu não o vi há semanas. Lívia sorriu. Ele prefere que eu acompanhe tudo de perto. Fica mais fácil, não é, Otávio? O marido concordou, distraído. Claro, ela entende de tudo. Eu fico mais tranquilo assim. Helena engoliu em seco. Ficava claro. Lívia havia assumido o controle completo. Dos remédios, da rotina, da narrativa e, aos poucos, da mente de todos. À noite, Helena caminhou até o espelho. Olhou o próprio reflexo e mal se reconheceu. A pele pálida, os olhos fundos, o semblante cansado. Tentou lembrar a última vez que se sentira realmente lúcida, mas as lembranças se embaralhavam. Rosa lhe vinha à mente, o grito, o aviso. Não tome o que sua nora vai te entregar. As palavras ecoaram dentro dela, nítidas como se tivessem sido ditas naquele instante. Olhou para o copo sobre a mesa de cabeceira, com a pílula branca repousando no fundo. Por um momento, pensou em jogá-la fora, mas o medo venceu.
Tomou um gole de água e se deitou, rezando para acordar no dia seguinte. Enquanto isso, do outro lado da casa, Lívia guardava cuidadosamente os frascos em uma gaveta trancada. Fechou a chave, respirou fundo e olhou para o próprio reflexo no espelho do banheiro. Tudo está sob controle, murmurou e sorriu. Mas, por um breve instante, aquele sorriso pareceu mais um disfarce do que uma vitória. Na manhã seguinte, a mansão continuava mergulhada no mesmo silêncio meticuloso. O som dos passos de Lívia ecoava pelos corredores como um lembrete constante de quem mandava ali. E Helena, mais fraca a cada dia, observava tudo de longe, presa dentro da própria casa e da própria dúvida. Sabia que algo estava errado, mas ninguém mais parecia ouvir sua voz. Os dias depois da demissão pareciam todos iguais. Rosa acordava cedo, como sempre fizera, mas já não havia casa para limpar, roupas para passar, nem bandejas para alinhar na mesa de café. O silêncio do próprio lar, simples e pequeno, doía mais do que o barulho dos aspiradores e das panelas da mansão Vasconcelos. Sentava-se na beira da cama e olhava o avental dobrado sobre a cadeira. Dentro do bolso, o envelope continuava guardado, intacto, pesado, presente. Às vezes pegava-o nas mãos só para sentir que ainda tinha um propósito, algo que a ligava àquela casa e à mulher que, de algum modo, ela ainda queria proteger. Mas logo vinha o pensamento que a atormentava. E se eu tivesse ficado? Ela revivia o momento do grito, as expressões congeladas à mesa, o olhar de Helena. Tudo voltava em fragmentos, e em cada lembrança o mesmo sentimento: culpa. Eu devia ter feito mais, murmurava, ajeitando as flores do quintal. Eu devia ter insistido. O vento leve da manhã agitava as folhas e o cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha. Mas nada a confortava. Numa tarde de sexta-feira, Rosa caminhava pela feira do bairro. Tinha ido comprar legumes, mas o olhar distraído denunciava que a mente estava longe dali. Carregava a sacola no braço, desviando das pessoas, quando ouviu alguém chamá-la. "Rosa, é você mesmo?" Virou-se e reconheceu o rosto enrugado, os olhos gentis de um homem que ela não via há meses. "Seu Ernesto!" exclamou surpresa. O velho jardineiro aposentado da família Vasconcelos estava parado em frente à banca de frutas, o chapéu gasto nas mãos. Tinha o mesmo sorriso de sempre, mas os olhos traziam algo diferente, uma preocupação silenciosa. "Eu soube do que aconteceu", disse ele, depois de um breve abraço. "Que injustiça, minha filha." Rosa abaixou o olhar. "Falaram que eu inventei coisas. E eu não tinha como provar." "Eu conheço aquela casa", respondeu Ernesto. "Sei como as coisas funcionam por lá." Fez uma pausa, olhando em volta antes de continuar, num tom mais baixo. "Ouvi de um rapaz que ainda trabalha lá que a dona Helena anda diferente." "Diferente como?" perguntou Rosa, o coração disparando. Ernesto coçou o queixo, desconfortável. "Fraca, sumida, quase não sai do quarto. Dizem que quem cuida dela agora é só a nora, e que o senhor Otávio mal aparece." Rosa apertou as mãos, sentindo o frio subir pelos dedos. Eu sabia que ela ia fazer algo. Falei para ele, para o rapaz que me contou. A dona Helena não é mulher de adoecer assim, de repente. Mas ninguém lá fala nada. Todo mundo tem medo da patroa nova." O silêncio entre eles durou longos segundos. Rosa olhou para o chão, depois para o céu cinzento que começava a fechar. "E o senhor acha que ela está... Acho que algo está errado." Ernesto suspirou. "Só isso eu sei." Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Deitou-se cedo, mas o pensamento rodava sem descanso. Via o rosto de Helena em cada sombra do quarto. O envelope sobre a mesa parecia olhar de volta para ela. "Se algo me acontecer, entregue isto ao meu filho." As palavras da senhora soavam cada vez mais como um pedido de socorro. Rosa se levantou, foi até a janela e olhou para fora.
A rua estava deserta, o poste lançando um círculo amarelo de luz sobre o asfalto molhado. Pegou o envelope e passou os dedos sobre o selo de cera. Por um instante, pensou em abri-lo. Mas algo dentro dela dizia que não era o momento. Ainda não. Guardou-o no bolso e vestiu o casaco. No dia seguinte, tomou o ônibus que passava pelo bairro onde ficava a mansão. Não tinha um plano. Queria apenas ver com os próprios olhos. Sentou-se nas últimas fileiras e observou a cidade passar pela janela. Prédios, lojas, pessoas correndo, vidas que seguiam. Enquanto a dela parecia ter ficado presa naquele portão. Desceu 2 ruas antes da entrada da propriedade e seguiu a pé. O vento soprava entre as árvores altas, o som dos galhos misturando-se ao canto distante dos pássaros. De longe, a mansão surgia, imponente, fria, com suas janelas altas e cortinas sempre fechadas. Rosa parou do outro lado da rua, escondida atrás do muro baixo de um terreno vizinho. Por alguns minutos, apenas observou. Nenhum movimento, nenhum som. O jardim, antes cheio de flores e cores, parecia abandonado. Os canteiros secos, o portão principal coberto por folhas caídas. Nem parece o mesmo lugar, murmurou. Esperou até o entardecer, viu um carro sair, provavelmente o de Otávio, e depois tudo voltou ao silêncio. As luzes do interior se acenderam uma a uma, como se a casa respirasse devagar. E em uma das janelas do andar superior, Rosa achou ver uma sombra mover-se lentamente, um vulto curvado, que poderia ser Helena. O coração apertou. Ela sabia, a mulher lá dentro não estava bem. Quando o relógio da praça próxima marcou 6h30, Rosa se afastou. O céu começava a escurecer, e ela ainda precisava pegar o ônibus de volta, mas algo havia mudado dentro dela. Não era mais apenas culpa, era certeza. Ernesto estava certo. Havia algo errado naquela casa. E se ninguém mais fosse fazer nada, ela o faria, nem que fosse de longe. Enquanto caminhava pela calçada úmida, prometeu a si mesma: eu vou descobrir o que estão fazendo com ela. O vento frio soprou forte, fazendo o casaco bater contra o corpo. Rosa apertou o envelope dentro do bolso, como quem segura uma promessa silenciosa. E pela primeira vez, desde que fora expulsa, sentiu o medo se transformar em coragem. A partir daquele dia, a mansão Vasconcelos não teria mais apenas uma sombra entre suas paredes. Teria alguém do lado de fora, vigiando. O relógio marcava quase 8 da manhã, quando Helena decidiu chamar Lívia para conversar. A noite anterior havia sido longa. Dormira pouco, e as lembranças da antiga empregada ainda lhe vinham à cabeça como ecos. Não tome o remédio que sua nora vai te entregar. Aquela frase se repetia entre os pensamentos, cada vez mais difícil de ignorar. Lívia apareceu na porta do quarto pontual, como se já soubesse do chamado. Trazia a bandeja de café e um sorriso suave, quase estudado. Bom dia, sogrinha. Dormiu bem? Helena apontou para a cadeira ao lado. Sente-se, Lívia. Quero conversar. Mas, claro, respondeu, pousando a bandeja sobre a mesinha. Aconteceu alguma coisa? Helena observou as mãos da nora. Tão firmes, tão seguras. É sobre os remédios, disse, tentando manter a voz firme. Notei que eles mudaram. O gosto, o efeito. Não me sinto a mesma. Lívia arqueou as sobrancelhas, um ar de surpresa moldado com precisão. Mudaram? Não, de forma alguma. São os mesmos, só ajustei o horário. O médico recomendou. Mas eu não falei com o médico, rebateu Helena. E você não deveria mudar nada sem que eu soubesse. O silêncio que se seguiu durou mais do que deveria. Lívia inclinou levemente a cabeça e disse, num tom delicado demais: está preocupada sem motivo, minha querida. Às vezes, quando a gente anda cansada, começa a imaginar coisas. Helena cruzou as mãos sobre o colo. Imaginar? Está dizendo que estou confusa? Lívia sorriu. Eu jamais diria isso. Só acho que precisa descansar. Otávio anda preocupado, sabe? Ele comentou que a senhora tem estado diferente.
A palavra pairou no ar, diferente. Tinha o peso de algo disfarçado, um aviso talvez. Helena desviou o olhar para a janela. Eu apenas quero cuidar da minha própria rotina, Lívia. Não preciso que ninguém controle o que eu tomo. A nora se levantou, caminhou até a cabeceira da cama e, em um gesto quase afetuoso, ajeitou o travesseiro atrás dela. Aproximou-se, inclinando-se o suficiente para que a voz saísse num tom baixo, só entre as duas. Se continuar com essas histórias, Otávio vai te internar. Helena sentiu as mãos ficarem frias. Não respondeu. Apenas ficou ali, olhando o rosto calmo e os olhos fixos de Lívia, que agora pareciam não piscar. A nora endireitou a postura e voltou a sorrir, voltando o tom à suavidade habitual. Agora, tome o café antes que esfrie. Eu volto mais tarde para ver se está se sentindo melhor. Saiu do quarto com passos tranquilos, deixando atrás de si um perfume doce e um silêncio espesso. Helena ficou olhando a porta fechada. O ar parecia mais pesado do que o normal. Na bandeja, o café ainda soltava vapor. Ela o encarou por longos segundos, sem tocá-lo. À tarde, a casa seguiu o mesmo ritmo ensaiado. O som dos empregados era distante, quase inexistente. Lívia se movimentava como uma regente silenciosa, dando ordens curtas, revisando flores, controlando horários. Helena desceu lentamente até a sala principal, apoiando-se na bengala. No espelho da parede, viu a própria imagem, pálida, cansada e ainda assim tentando manter a elegância. Precisava manter a aparência de normalidade. Se demonstrasse fraqueza, daria razão à nora. Otávio chegou no fim da tarde, trazendo a pasta de trabalho e o cansaço nos olhos. Lívia o recebeu com um abraço e um beijo no rosto. Você está exausto, amor. Fiz seu prato preferido. Helena observou à distância, sentada no sofá. Quando ele veio cumprimentá-la, tentou sorrir. Está tudo bem, mãe? Perguntou ele com preocupação genuína. Estou só um pouco tonta ultimamente, respondeu. Talvez seja o clima. Lívia interveio rápido. Eu já falei com o médico. Ele acha que é apenas uma fase. Ela anda esquecendo de comer direito, não é, mãe? Helena ergueu o olhar, surpresa. Eu como o suficiente. Lívia riu suavemente. Ora, é brincadeira. Está vendo, amor? Ela fica séria demais. Otávio sorriu, sem notar o desconforto. Vocês duas ainda vão se entender. Helena nada respondeu. O jantar seguiu em clima de aparente tranquilidade. A conversa era leve, os gestos de Lívia gentis, mas por trás de cada frase havia uma sutileza calculada. A cada vez que a nora servia o copo de água ou ajeitava o guardanapo, Helena observava em silêncio, com os pensamentos fervendo sob o rosto calmo. Lívia, percebendo o olhar da sogra, retribuiu com um sorriso. Está deliciosa a comida, não acha? Disse, olhando para Otávio. Sim, como sempre, respondeu ele distraído. A mulher pousou a mão sobre a dele em um gesto carinhoso. É bom ver nossa casa em paz novamente. Helena desviou o olhar. Aquela frase soou como algo mais do que um simples comentário. Mais tarde, depois do jantar, a mansão mergulhou no silêncio habitual. Helena subiu as escadas com passos lentos, sentindo o corpo mais fraco do que nos dias anteriores. Ao chegar ao quarto, apagou a luz e ficou sentada à beira da cama, o coração acelerado. Tentou escrever uma carta, algo que deixasse registrado o que sentia, mas a mão tremia demais. Acabou desistindo. Encostou a caneta, respirou fundo e olhou pela janela. Lá fora, a noite estava clara e o jardim parecia diferente, menos cuidado, mais frio. E foi então que, à distância, notou uma figura parada do outro lado da rua. Uma mulher, de casaco escuro, observava a casa. Helena franziu os olhos, tentando ver melhor, mas o reflexo do vidro e a penumbra da rua impediram. Ainda assim, uma sensação de familiaridade lhe percorreu o peito. Rosa? Sussurrou sem certeza. Lá fora, Rosa realmente estava ali,
parada sob a luz fraca do poste. Tinha o coração apertado, observando as janelas acesas da mansão. Sabia que algo acontecia lá dentro e sentia que a mulher que um dia lhe estendeu a mão estava cada vez mais sozinha. As cortinas do quarto de Helena se moveram por um instante e Rosa jurou ver uma silhueta conhecida. Quis chamar, mas conteve a voz. Não podia ser vista. Ainda não. Apenas ficou ali, firme, como se vigiar fosse a única coisa que pudesse fazer. A chuva fina começou a cair e as luzes da casa cintilaram por um segundo. Lá dentro, Helena encostou a testa no vidro, respirando devagar. Do lado de fora, Rosa manteve os olhos fixos na janela. As duas, separadas por um muro e um segredo, pareciam saber o mesmo. Aquela casa, agora tão silenciosa, escondia algo que crescia nas sombras e que logo viria à tona. A manhã começou tranquila. O sol entrava pelas cortinas do quarto de Helena, em feixes dourados, e o som dos pássaros no jardim parecia anunciar um dia comum. Mas nada naquela casa era comum há muito tempo. Lívia entrou no quarto sorrindo, trazendo a bandeja do café. O aroma de chá fresco misturava-se ao perfume leve de lavanda. "Dormiu melhor, sogrinha?" perguntou, pousando a bandeja na mesa. "Um pouco", respondeu Helena, tentando parecer bem. "Ainda me sinto cansada." "É normal." Lívia abriu o frasco de comprimidos e separou 2 na palma da mão. O doutor disse que o corpo demora a se adaptar. Helena observou em silêncio. As pílulas deslizaram para o copo d'água com um som quase imperceptível. Lívia sorriu, gentil. "Tome, vai se sentir melhor." Por um instante, Helena hesitou, mas o olhar insistente da nora não deixava espaço para dúvidas. Engoliu os comprimidos e devolveu o copo. Lívia ajeitou as flores do vaso e, antes de sair, disse com ternura ensaiada: "Vou deixar a senhora descansar. O corpo agradece quando a gente aprende a confiar." Helena tentou responder, mas as palavras lhe escaparam. Sentiu o quarto girar por um breve instante. Horas se passaram. Lá embaixo, o relógio da sala marcou 12:00. Lívia arrumava as flores do hall quando ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Por reflexo, subiu as escadas. A porta do quarto estava entreaberta. O copo tombado na mesa de cabeceira, o líquido derramado sobre o livro. Helena, recostada na poltrona, imóvel. "Helena!" chamou em tom contido. Aproximou-se tocando o ombro da sogra. Nada. Com calma ensaiada, pegou o telefone e discou. "Otávio?" "Sim, amor. Acho melhor você vir agora. Ela está indisposta." 20 minutos depois, Otávio chegou ofegante, a gravata ainda torta. Encontrou a mãe pálida, os lábios secos. "Meu Deus, o que aconteceu?" "Eu a encontrei assim", explicou Lívia contida. "Talvez tenha dormido demais." "Dormido demais?" repetiu ele preocupado. "Ela está gelada." Lívia manteve a calma. "Já chamei o doutor Marcelo. Está a caminho." O marido olhou para ela, tentando entender. "Por que não me ligou antes?" "Eu não quis assustar. Achei que fosse só cansaço." O som da campainha interrompeu a discussão. Lívia desceu para atender. O doutor Marcelo, homem de meia idade, entrou carregando uma maleta. Seu rosto transmitia tranquilidade profissional, mas havia algo no olhar. Uma familiaridade discreta demais com a casa. Cumprimentou Lívia com um aceno quase cúmplice antes de subir. Ao chegar ao quarto, examinou Helena rapidamente, medindo o pulso e observando os olhos. "Pulso fraco, mas estável", murmurou. Nenhum sinal alarmante. Otávio, ansioso, perguntou: "O que aconteceu, doutor?" "Nada grave, ao que parece", respondeu o médico, guardando o estetoscópio. "É o corpo reagindo a um pouco de estresse, talvez a idade ou o excesso de remédios." Lívia interveio. "Eu disse que ela anda exausta, quase não dorme." O médico assentiu. "É o que tudo indica. Recomendaria apenas descanso e boa alimentação." "Só isso?" questionou Otávio. "Ela não precisa de exames?" O doutor deu um sorriso profissional.
Podemos marcar depois, mas não há necessidade de preocupação agora. Lívia colocou a mão no ombro do marido. Está vendo, amor? É apenas uma fase. Helena, semi-acordada, moveu levemente a cabeça. O olhar perdido atravessou o quarto até encontrar o de Lívia. Havia algo ali, um lampejo breve de entendimento. Quando o médico foi embora, Lívia o acompanhou até o portão. O diálogo entre os dois era baixo, mas Helena, mesmo fraca, conseguiu ouvir o murmúrio das vozes ecoando da escada. Ela vai reagir logo? Perguntou Lívia em tom quase casual. Sim, respondeu ele ajeitando os óculos. Só precisa continuar com o mesmo tratamento. Ela assentiu, e o homem seguiu seu caminho sem olhar para trás. À noite, Helena acordou com a luz do abajur acesa. O quarto cheirava a flores novas e remédios. Do corredor vinham passos leves, o som conhecido da nora. Lívia entrou, trazendo um copo d'água. Como está se sentindo? Helena tentou se mover, mas o corpo parecia mais leve do que deveria, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Um pouco tonta, conseguiu dizer. Lívia aproximou-se e sorriu. É normal. O doutor garantiu que tudo está sob controle. Helena observou. Havia algo na voz dela, uma serenidade que soava errada, como uma nota fora do tom. Não quero mais tomar nada por enquanto, disse com esforço. Claro, respondeu Lívia, pousando o copo na mesa. Mas amanhã você vai precisar sim. Deu-lhe um leve toque na mão. Descanse, o corpo precisa aceitar o que é bom para ele. Saiu do quarto sem fazer barulho, fechando a porta com delicadeza. Helena ficou ali, de olhos abertos, ouvindo o som do relógio na parede. Cada tic-tac parecia marcar não o tempo, mas a distância entre o que ela sabia e o que podia provar. Naquela mesma noite, em outro ponto da cidade, Rosa terminava de lavar a louça. A sensação inquieta dos últimos dias ainda lhe acompanhava. Pegou o telefone, hesitou e discou o número antigo da mansão. Chamou 4 vezes. Ninguém atendeu. Suspirou e desligou. O som da chuva batendo na janela aumentava, e ela ficou parada por um momento, olhando o aparelho sobre a mesa. Não sabia o que a movia. Talvez o mesmo pressentimento que a fizera gritar naquela noite. Pegou o casaco e foi até a janela. Lá fora, a cidade dormia, mas ela tinha a impressão de que, em algum lugar, alguém precisava ser ouvido. Enquanto isso, a mansão permanecia em silêncio. Lá em cima, Helena, ainda acordada, olhava ao teto do quarto. O mundo parecia girar devagar, como se tudo estivesse suspenso. O copo sobre a mesa permanecia intocado. Do lado de fora, uma sombra passou pela janela. Apenas o reflexo das cortinas balançando, talvez. Mas para quem observava com atenção, parecia haver algo mais. Um olhar que vigiava, um cuidado invisível tentando atravessar a distância. E foi nesse instante, entre o cansaço e o vazio, que a velha senhora teve a certeza de algo simples e profundo. A calma naquela casa era apenas aparência. O rádio da cozinha chiava baixinho, misturando a voz da locutora ao som da chuva. Rosa lavava a louça distraída até ouvir. A senhora Helena Vasconcelos, empresária e matriarca da família Vasconcelos, foi levada nesta manhã a uma clínica particular. O prato escorregou-lhe das mãos e se partiu na pia. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Helena. As palavras giravam em sua cabeça até restar apenas uma certeza. Algo grave estava acontecendo. Ela enxugou as mãos e olhou para o envelope sobre o aparador. O mesmo que evitava há dias. Parecia chamá-la. Pegou-o, passou os dedos sobre o selo de cera e o rompeu. Dentro havia uma única folha dobrada com letra trêmula. Confie em Rosa. Ela viu a verdade. Rosa levou a mão à boca. A carta não era um pedido. Era uma prova. Helena sabia. Uma segunda folha, escrita às pressas, dizia: se este bilhete chegou até você, é porque o tempo se esgotou. As aparências enganam. Cuide da verdade. Ela pode salvar mais vidas do que imagina. As palavras tremiam no papel.
Rosa respirou fundo, o coração acelerado. Sabia o que precisava fazer, mas não sozinha. A chuva havia parado quando ela saiu. Guardou o envelope num caderno e pegou o ônibus rumo ao bairro de Beatriz, amiga antiga de Helena. Bateu 3 vezes no portão de ferro. Quem é? Rosa, senhora, a empregada da dona Helena. O portão se abriu lentamente. Beatriz apareceu com um olhar cansado, mas acolhedor. Rosa, pensei que não fosse mais vê-la. Desculpe vir sem avisar. É importante. Entraram. O cheiro de café e livros tornava o ambiente acolhedor. Já soube que dona Helena foi levada à clínica? Perguntou Rosa. Soube, mas disseram que está bem, respondeu Beatriz, hesitante. Rosa tirou o envelope da bolsa. Acho que não é bem assim. Beatriz leu as linhas em silêncio. Confie em Rosa, murmurou. Então ela sabia. Rosa assentiu. Vi a nora dela mexendo nos remédios. E desde que me mandaram embora, ela piorou. Beatriz ficou pensativa. Sempre achei aquela moça fria demais. Mas isso é sério. Rosa apertou o envelope nas mãos. Preciso descobrir o que está acontecendo, mas não posso sozinha. Beatriz levantou-se, foi até um móvel e voltou com uma pasta. Helena vinha me escrevendo há meses. Relatos curtos, coisas que a preocupavam. Disse que se sentia vigiada. Rosa olhou os papéis. Então ela tentou avisar e ninguém ouviu. Beatriz suspirou. O filho confia demais na esposa e ela se aproveita disso. O silêncio que seguiu foi denso. O tic-tac do relógio parecia preencher todo o espaço. Vai me ajudar? Perguntou Rosa. Beatriz assentiu. Vou, mas precisamos ser discretas. Aquela casa ainda guarda segredos. As duas traçaram um plano simples. Beatriz se aproximaria da família com desculpas amistosas, enquanto Rosa observaria de fora, registrando tudo. Antes de sair, Beatriz advertiu. Se alguém desconfiar, diga apenas que está preocupada e nunca volte lá sozinha. Rosa prometeu. Quando deixou a casa, a noite já caía. O ar cheirava a terra molhada e a convicção substituía o medo. No caminho, olhou para o céu e murmurou. Eu prometi cuidar da senhora, dona Helena, e vou cumprir. Em casa, guardou o envelope dentro de uma caixa de madeira e começou a escrever num caderno. Dia 1. Helena levada à clínica. Dia 2. Buscar ajuda de Beatriz. Dia 3. Observar a mansão. Era o início de um diário. Cada linha dava forma a uma nova Rosa, mais firme, decidida, pronta para agir. Deitou-se tarde com o envelope sob o travesseiro. O vento entrou pela janela, fazendo o papel ranger suavemente. Ela fechou os olhos e sussurrou. Confie em Rosa. Eu vou honrar isso. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz, sabendo que o medo tinha dado lugar à coragem. A noite caiu devagar sobre a cidade, tingindo o céu de um azul profundo. Na pequena sala de Beatriz, 2 mulheres permaneciam sentadas à mesa, cercadas por anotações, papéis antigos e xícaras de café esquecidas. Rosa folheava um bloco de notas, onde vinha registrando tudo o que conseguira observar, desde que voltara a vigiar a mansão. Beatriz, com os óculos na ponta do nariz, analisava cópias de receitas e documentos antigos de Helena. Olhe aqui, disse Beatriz, apontando para uma folha. Este carimbo é diferente. Rosa se inclinou para ver. Diferente como? As assinaturas da Helena sempre tiveram um traço alongado no H. Aqui está encurtado. É discreto, mas é outra caligrafia. Rosa franziu o senho. A senhora acha que... Beatriz não respondeu de imediato. Pousou a folha sobre a mesa, respirou fundo e completou. Acho que alguém está assinando por ela. O silêncio se instalou entre as duas. A ideia parecia ousada demais, mas fazia sentido. Helena estava isolada, sob cuidados, e ninguém além de Lívia tinha acesso direto aos papéis da casa. Isso explica por que o banco me ligou semana passada, disse Beatriz.
Disseram que algumas movimentações recentes foram autorizadas com a assinatura dela. Movimentações grandes. Rosa apertou o pano nas mãos. Ela está mexendo no dinheiro também. Beatriz assentiu. E se tem coragem para isso, pode ter feito ainda mais. Nos dias seguintes, as duas continuaram trocando informações de forma discreta. Rosa, observando a mansão de longe, notava pequenas mudanças. Os jardineiros tinham sido dispensados. As cortinas permaneciam fechadas, mesmo durante o dia. E um novo funcionário contratado por Lívia controlava quem entrava e saía. Ela está transformando a casa em um cofre, comentou Rosa, certa manhã. Um cofre onde só ela tem a chave, completou Beatriz. Naquela tarde, foram até uma farmácia próxima ao bairro, onde Beatriz dizia conhecer o atendente. O rapaz, de nome Caio, lembrava-se bem da antiga rotina de compras de remédios da família Vasconcelos. Antes, quem retirava era a própria dona Helena, ou a Rosa aqui, explicou ele. Mas há alguns meses, quem vem buscar é a nora. E ela pede os mesmos produtos? Perguntou Beatriz com naturalidade. Caio hesitou. Quase os mesmos, só que trocou a marca de alguns. Disse que o médico recomendou versões mais modernas. Rosa trocou um olhar rápido com Beatriz. Não precisavam dizer nada. A mudança discreta de produtos explicava o mal-estar constante de Helena, sem precisar mencionar nada de mais grave. Beatriz agradeceu ao rapaz e puxou Rosa pelo braço. Isso já é uma pista, pequena, mas suficiente para indicar que ela alterou algo na rotina da Helena. E se o médico for parte disso? Questionou Rosa, pensativa. O mesmo homem que ela chamou quando a dona Helena ficou mal. Beatriz assentiu lentamente. Pode ser. Precisamos descobrir a ligação entre eles. Enquanto isso, dentro da mansão, Lívia parecia mais confiante do que nunca. Otávio passava a maior parte do tempo no trabalho, deixando a casa inteiramente sob o comando da esposa. Está tudo em ordem, amor, dizia ela, quando ele perguntava pela mãe. O médico me garantiu que é apenas fraqueza passageira. Otávio sorria, aliviado, sem perceber que cada palavra dela o afastava um pouco mais da realidade. Aos poucos, Lívia reescrevia a rotina da casa, os horários, as vozes, até a maneira como o silêncio era mantido. Nenhum funcionário ousava contrariá-la. O som dos passos dela pelos corredores se tornara o novo compasso da mansão. Certa noite, Rosa voltou a observar o casarão da calçada oposta. As janelas do segundo andar estavam todas apagadas, exceto uma, o quarto de Helena. Lá dentro, uma sombra movimentava-se devagar. Parecia uma mulher sentada à beira da cama, com um livro nas mãos. Rosa apertou o casaco ao redor do corpo. Ela está viva, sim, eu sei, murmurou, e ainda tenta resistir. No bolso, carregava uma pequena agenda, onde registrava cada detalhe que descobria. Data, hora, movimento. Anotava tudo como se fosse uma investigadora amadora, movida apenas por lealdade. No topo da página daquela noite escreveu: algo foi trocado e a casa está diferente. No dia seguinte, Beatriz ligou cedo. Consegui algo, disse animada. Fui à agência bancária da família. O gerente é meu conhecido. E ele confirmou que houve transferências recentes da conta da Helena para uma conta conjunta no nome do casal. Fez uma pausa. Ou seja, Lívia convenceu Otávio de que era o certo. Rosa ficou em silêncio. O plano estava se revelando em pedaços e cada parte confirmava o que ela temia desde o início. Ela está cercando tudo, dona Beatriz. Primeiro o dinheiro, depois a casa, e a dona Helena fica lá dentro, sem voz. Então é hora de começar a reunir provas, respondeu Beatriz decidida. Se o que descobrimos até agora for verdade, vamos precisar mostrar isso a alguém que possa ajudar. Rosa concordou, embora a ideia ainda parecesse maior do que elas. Não eram policiais nem advogadas, e mesmo assim estavam prestes a enfrentar alguém acostumado a enganar com um sorriso. À tarde,
Rosa voltou ao bairro da mansão. De um ponto discreto, observou a entrada principal. Um carro novo estacionava na garagem. Preto, vidros escuros. Do veículo, desceu o mesmo Dr. Marcelo, o médico. Ele subiu as escadas com familiaridade, como quem vai visitar a própria casa. Rosa anotou a hora exata da chegada. Ele e ela estão juntos nisso, murmurou. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e violeta. As luzes da mansão acendiam-se uma a uma, como olhos atentos, observando o mundo de dentro para fora. Rosa fechou o caderno e guardou a caneta. No rosto, a expressão de quem sabia que a verdade estava ali, ainda escondida, mas viva. Nessa mesma noite, na casa de Beatriz, as duas voltaram a se reunir. Espalharam sobre a mesa os papéis recolhidos, cópias de assinaturas, notas bancárias e uma lista com as marcas antigas e novas dos produtos usados por Helena. Não temos provas formais, mas temos indícios suficientes para levantar suspeita, disse Beatriz. Precisamos continuar. Rosa assentiu. E se eu tentar entrar lá? Só para pegar algum documento que comprove. Não agora, alertou Beatriz. Ela notaria qualquer movimento. Primeiro precisamos entender o que o médico faz ali. As duas trocaram um olhar firme. Não eram investigadoras, mas, naquele momento, sabiam que estavam mais próximas da verdade do que qualquer um. Do lado de fora, o vento balançava as árvores, fazendo as janelas da casa rangerem. Beatriz olhou pela vidraça, pensativa. Sabe, Rosa, às vezes acho que a Helena ainda confia que você vai aparecer. Rosa sorriu de leve. Eu vou, só quero chegar no momento certo. E com essa frase, selou-se o começo de uma nova fase. A investigação silenciosa que, em breve, traria à luz o que a mansão Vasconcelos tentava esconder nas sombras. O relógio da parede da clínica marcava quase 6 da tarde quando Rosa entrou, vestindo um casaco simples e segurando uma pasta nas mãos. O corredor era frio e silencioso, iluminado por luzes brancas demais. Boa tarde, disse a recepcionista. Consulta marcada? Não. Vim deixar um documento para o Dr. Marcelo. Assunto particular. A mulher hesitou, mas assentiu. Ele está encerrando um atendimento. Pode aguardar. Rosa sentou-se, o coração acelerado. Tinha ensaiado cada frase. Precisava que ele acreditasse, ao menos por alguns minutos. Pouco depois, o médico apareceu ajeitando o jaleco. A senhora é... Fui enfermeira particular da dona Helena Vasconcelos, respondeu Rosa. Preciso conversar. Marcelo pareceu cauteloso. Sobre a paciente, ela está sob meus cuidados. É justamente por isso que vim. Rosa manteve o tom firme. Alguns cuidados parecem diferentes. Ele arqueou as sobrancelhas. Diferentes como? Rosa abriu a pasta e mostrou uma folha com carimbo. Consultas sem registro, prescrições novas com sua assinatura. Curioso, não acha? Marcelo desviou o olhar. Essas cópias são confidenciais. Onde conseguiu isso? A dona Helena sempre guardava provas do que desconfiava. Respondeu sem hesitar. O silêncio se alongou. O médico apoiou as mãos no balcão, tentando manter a calma. Às vezes, um profissional precisa confiar na família, disse por fim. Ou se deixar convencer por ela, retrucou Rosa. Ele engoliu em seco. A nora é insistente, sabe se impor e paga bem, completou Rosa. O olhar dele vacilou. Bastou isso para confirmar tudo. Rosa se aproximou um pouco. Não vim aqui ameaçar ninguém. Só quero a verdade. Se algo acontecer à dona Helena, suas assinaturas estarão em todos os papéis. Marcelo passou a mão no rosto. Ela não corre perigo, disse rápido demais. Só está sendo mantida sob controle. Controle? Rosa estreitou os olhos. Ele hesitou antes de admitir. Há ajustes nas doses. Nada fora da lei, mas fora do padrão. Rosa entendeu. Guardou os papéis e virou-se para sair. Tenha cuidado, disse ele baixo. Nem tudo o que se tenta revelar é bem recebido. Ela não respondeu.
Apenas caminhou até a porta. Na mansão, o ar era de calma ensaiada. Helena, deitada, olhava para o céu cinzento pela janela entreaberta. Otávio entrou, ainda de terno. Como está se sentindo, mãe? Um pouco cansada, respondeu. O Dr. Marcelo disse que está reagindo bem. Ele fez uma pausa, mas comentou que anda desconfiando da Lívia. Helena desviou o olhar. Apenas percepções. Mãe, ela tem cuidado da senhora com tanto carinho. Ele suspirou. Precisa confiar. Helena fechou os olhos. Eu confiei demais. Esse foi o erro. Otávio não respondeu. Beijou-lhe a testa e saiu. O silêncio voltou. Na mesa, os frascos permaneciam alinhados. Helena quis empurrá-los, mas a força lhe faltou. Encostou a cabeça no travesseiro e deixou o tempo passar em silêncio. Do lado de fora, Rosa caminhava pela calçada molhada. O encontro com o médico deixara um peso no peito. Não tinha uma confissão, mas tinha algo mais importante, a certeza de que ele escondia a verdade. Abriu o caderno e anotou. Dr. Marcelo confirma mudanças nas prescrições. Admite influência da nora. Guardou a caneta e olhou para o horizonte. As luzes da mansão brilhavam à distância, frias, como um lembrete. Aguente firme, dona Helena. A senhora não está sozinha, murmurou. Dentro da casa, Lívia caminhava com passos silenciosos. Abriu a porta do quarto e se inclinou sobre a sogra. Está melhor, sogrinha? Sim, respondeu Helena, quase num sussurro. Lívia ajeitou a manta e sorriu. Otávio ficou tão preocupado. Faça um esforço para descansar, sim. É melhor para todos. Saiu e fechou a porta. O clique do trinco ecoou pelo quarto. Helena ficou imóvel, olhando para o teto. Do lado de fora, Rosa observava de longe, anotando cada luz acesa, cada sombra na janela. Era o mapa invisível de uma verdade que, cedo ou tarde, viria à tona. A chuva caía fina naquela manhã, tornando o jardim da mansão um borrão cinzento. Helena acordou mais tarde do que o costume. Tentou se levantar, mas o corpo pesava e a vista girava lentamente. Quando Lívia entrou, fingiu surpresa. Sogrinha, está tudo bem? Helena tentou responder, mas o copo na mesa tombou, espalhando água. Lívia chamou o marido com falsa urgência. Otávio, depressa! Ele correu até o quarto. Mãe, o que aconteceu? Ela está confusa, disse Lívia teatral, misturando nomes, esquecendo coisas. É melhor levá-la a uma clínica. Helena o olhou por um instante, a voz fraca. Rosa. Lívia desviou o olhar. Está vendo? Fala coisas sem sentido. Horas depois, na clínica particular, o corredor era um vai e vem de jalecos e ruídos abafados. Otávio andava de um lado para o outro. Lívia, serena, falava com o médico. É apenas desgaste, amor, disse com doçura estudada. A idade pesa para todos. Mas ela estava bem ontem, murmurou ele. Às vezes a mente cansa antes do corpo, respondeu, apertando o braço dele. Vamos cuidar disso juntos. Otávio se calou, confuso e vulnerável. Em outro canto da cidade, Rosa ouviu a notícia pelo telefone. Beatriz falava apressada. Internaram a dona Helena. Disseram que anda confusa misturando nomes. Rosa levou a mão ao peito. Eu sabia que ela ia tentar algo assim. Precisamos vê-la, insistiu Beatriz. No dia seguinte, as duas foram até a clínica. O prédio era grande, silencioso, com janelas cobertas por cortinas pesadas. Viemos visitar a senhora Helena Vasconcelos, disse Beatriz à recepcionista. Apenas familiares diretos, respondeu a mulher fria. Mas somos amigas de longa data, insistiu Beatriz. Ordem da responsável legal, cortou a atendente. Rosa deu um passo à frente. A nora, não é? A mulher evitou o olhar. O silêncio bastou como confirmação. Do lado de fora, Beatriz suspirou. Fizeram o que queriam. Isolaram ela. Rosa observou o prédio, sentindo um nó na garganta. A dona Helena precisa saber que não está sozinha. Beatriz assentiu. Então precisamos de alguém lá dentro.
À noite, quando Rosa já estava em casa, alguém bateu à porta. Um homem de uniforme azul se apresentou, chapéu nas mãos. A senhora é Rosa? Trabalho na clínica. Cuido da ala noturna. Sim. O que houve? Ele olhou em volta antes de continuar. Ouvi seu nome hoje. A dona Helena o repetia enquanto dormia. Disse que confiava na senhora. Rosa sentiu os olhos marejarem. Ela falou de mim? Falou. E parece lúcida, só. Não a deixam receber visitas. Há coisas estranhas naquela internação. Documentos demais. Perguntas de menos. Rosa respirou fundo. Obrigada por me contar. Ele hesitou. Amanhã estarei de plantão. Se quiser mandar algo, posso dar um jeito. Ela sorriu, com gratidão sincera. Que Deus lhe pague por isso. O homem apenas acenou e desapareceu na rua molhada. Rosa fechou a porta devagar e sentou-se à mesa. Pegou papel e caneta e escreveu com letras trêmulas. Dona Helena, estou aqui. Não a esqueci. Confie em mim como pediu. A verdade ainda vai aparecer. Dobrou o bilhete e desenhou no canto uma pequena flor, o mesmo bordado que usava nos lençóis da mansão. Na manhã seguinte, entre o vai e vem silencioso da clínica, um envelope discreto passou de mão em mão até desaparecer no bolso de um uniforme azul. Do lado de fora, o sol começava a romper as nuvens. E Rosa, mesmo distante, teve certeza de que Helena, lá dentro, saberia. Ainda havia alguém lutando por ela. A rua estava deserta. O relógio da praça marcava quase 3 da manhã e o vento soprava frio, arrastando folhas pelo asfalto molhado. A mansão Vasconcelos, imponente e silenciosa, parecia dormir sob a garoa fina. Rosa e Ernesto, o antigo jardineiro, esperavam junto ao muro lateral. Ela usava roupas escuras, luvas finas e uma pequena lanterna de bolso. Ele trazia um molho de chaves antigas, lembranças dos tempos em que conhecia cada canto daquela casa. Tem certeza disso, Rosa? Murmurou Ernesto. Se alguém vir, se a gente não fizer nada, ninguém vai saber o que ela fez com a dona Helena. Respondeu firme. O homem respirou fundo, escolheu uma chave e a inseriu no portão lateral. Com um leve estalo, o trinco girou. Desde que saí, ninguém trocou o sistema, sussurrou ele. O alarme nunca foi atualizado. Disse uma vez ao seu Otávio, mas ele confiava demais naquela moça. Ainda bem, disse Rosa, empurrando o portão com cuidado. Agora isso joga a nosso favor. Entraram. O jardim estava úmido, as pedras do caminho cobertas por musgo. O ar tinha cheiro de terra e lembrança. Por dentro, a mansão parecia maior do que Rosa recordava. O silêncio era espesso, quase físico. Apenas uma luminária no corredor principal permanecia acesa, lançando sombras alongadas nas paredes. Ernesto apontou para a porta dos fundos. Pela cozinha é mais seguro. Rosa assentiu e o seguiu. Entraram sem ruído. A cozinha estava impecável, tudo no lugar, tudo limpo demais. Sobre o balcão, uma fileira de frascos perfeitamente alinhados, como soldados em revista. Rosa acendeu a lanterna e passou o feixe de luz pelas etiquetas. As datas batiam, mas os rótulos, algo neles não parecia igual. 2 frascos de marcas distintas traziam o mesmo nome escrito à mão. É isso, murmurou. Ela trocou tudo. Pegou 2 e os guardou na bolsa. Ernesto olhava, atento para a janela, os ombros tensos. Anda logo. Qualquer som aqui ecoa pela casa inteira. Rosa abriu a gaveta inferior e encontrou uma caixa metálica. Lá dentro, papéis dobrados, recibos e envelopes. Folheou rapidamente e parou quando viu um carimbo familiar. Clínica São Gabriel. Leu baixinho. O mesmo nome do médico. Guardou o papel e fechou a gaveta. Foi então que um som veio do andar de cima. Um rangido lento. Depois, passos, lentos, compassados, descendo as escadas. Rosa apagou a lanterna. O coração disparou. Ernesto fez sinal para ela se abaixar atrás do balcão. As luzes do corredor se acenderam. Os passos se aproximaram. Quem está aí? Perguntou uma voz feminina, calma e cortante.
Lívia. Rosa conteve a respiração. Ernesto se encostou na parede, imóvel. A sombra dela atravessou a entrada da cozinha. Lívia caminhou até a geladeira, abriu-a, pegou uma garrafa de água e ficou parada por alguns segundos, olhando o reflexo do vidro. Por um instante, Rosa teve certeza de que ela havia notado algo, mas a mulher apenas suspirou, fechou a geladeira e voltou para o corredor. O som dos passos subindo as escadas ecoou até desaparecer. Rosa e Ernesto continuaram imóveis por mais alguns segundos. Só então, ela respirou de novo. Isso foi por um fio, murmurou Ernesto, enxugando o suor da testa. Ainda falta o principal, respondeu ela, retomando a lanterna. As câmeras. Seguiram até a pequena sala de manutenção ao lado da lavanderia. Era ali que ficavam os equipamentos de segurança. O local cheirava a mofo e poeira, sinal de que ninguém entrava ali há tempos. Eu sabia, disse Ernesto. O sistema nunca foi trocado. Rosa ligou o monitor antigo. A tela piscou, mostrando imagens granuladas de diferentes cômodos. Avançou até as gravações da última semana e parou. Ali estava Lívia, mexendo nos frascos da cozinha. Trocava rótulos, ajustava tampas, olhava para os lados, tudo com movimentos precisos. Está gravado, sussurrou Rosa. Está tudo aqui. Ernesto se inclinou sobre o ombro dela, incrédulo. Então era verdade. Rosa pegou o pendrive pendurado na lateral do monitor e copiou as imagens. O relógio do corredor bateu 3 vezes. Cada badalada parecia mais alta que a anterior. Guardou o pendrive e fechou o painel. Agora sim, temos o que precisamos. Mas antes de sair, notou sobre o balcão uma pasta preta com o selo Fundação Vasconcelos. Abriu e folheou rapidamente. Contratos recentes, todos com a assinatura de Helena, mas o traço da caligrafia estava errado. Guardou também. Saíram pelos fundos com o mesmo silêncio com que entraram. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava a terra molhada. Ernesto trancou o portão e olhou para trás, observando a casa que de fora parecia tão tranquila. Nunca pensei que voltaria aqui assim, disse baixo. Rosa manteve o olhar fixo nas janelas escuras. Eu também não, mas ela precisa da gente. Começaram a caminhar pela rua, os passos molhando a calçada. O céu começava a clarear e os primeiros sons da cidade despertavam. Dentro da bolsa, o pendrive, os papéis e os frascos pesavam como um segredo prestes a explodir. Rosa olhou para o horizonte e murmurou: agora ninguém mais vai poder dizer que é invenção. E seguiu em frente enquanto atrás dela a mansão Vasconcelos permanecia imóvel, silenciosa, mas prestes a ser exposta ao mundo. O amanhecer trouxe um céu de cinza pálido sobre a cidade. Rosa e Beatriz estavam na pequena cozinha da casa, sentadas à mesa de madeira, cercadas por pilhas de papéis, anotações e o laptop aberto com as gravações que haviam conseguido na noite anterior. O café esfriava nas xícaras, mas nenhuma das duas parecia se importar. O vídeo mostrava Lívia na cozinha da mansão, trocando etiquetas de frascos e mexendo em papéis sobre o balcão. A imagem era nítida o suficiente para revelar o rosto dela e o cuidado meticuloso com que fazia cada movimento. Beatriz pausou o vídeo. Isso é mais do que suspeita, disse em tom contido. É prova de manipulação. Rosa, porém, balançou a cabeça. Não o suficiente. Ela pode dizer que estava apenas organizando, limpando, inventar uma explicação qualquer. Beatriz ficou em silêncio por um momento, depois respondeu: então precisamos mostrar o quadro completo. Não só o que ela faz, mas o que pretende. Durante as horas seguintes, as duas examinaram os documentos que Rosa havia trazido. A pasta preta com o selo Fundação Vasconcelos revelava muito mais do que pareciam simples papéis administrativos. Havia planilhas, contratos de transferência, e-mails impressos,
todos mencionando o nome de Lívia ao lado do de Otávio. Mas em alguns deles constava também a assinatura de Helena Vasconcelos, autorizando mudanças na gestão financeira da empresa. Rosa passou o dedo sobre uma das assinaturas, observando atentamente o traço tremido. Isso aqui não é da dona Helena. Ela escrevia o nome com elegância, mesmo quando estava cansada. Beatriz analisou os papéis à luz do abajur. A caligrafia é imitada. Note o V do sobrenome. Está forçado, sem o movimento natural. Então é isso, disse Rosa. Ela está usando a doença como desculpa para assinar no lugar dela. Beatriz levantou os olhos. Não, Rosa, é pior. Pegou outro documento, datado de 2 semanas antes. Era uma minuta de transferência de ações. No rodapé constava uma cláusula. Em caso de incapacidade cognitiva da titular, o controle passa integralmente para o procurador legal, Lívia Andrade Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isso quer dizer, Rosa começou. Na verdade que ela está tentando declarar Helena incapaz, completou Beatriz. E com isso, ficar com tudo. Rosa se levantou, andando de um lado para o outro. O coração batia descompassado. Eu sabia que ela era perigosa, mas não imaginava até onde iria. Beatriz manteve o olhar firme. Se conseguir registrar esses papéis, a fortuna muda de mãos oficialmente, e ninguém vai contestar, porque todos acreditam que Helena já não tem plena consciência. Então, precisamos provar o contrário. Beatriz a encarou. Precisamos de uma assinatura real, algo recente, algo que mostre que ela ainda sabe o que faz. Rosa assentiu. Uma carta, um bilhete, qualquer coisa. Mas as duas sabiam que conseguir isso seria difícil. Helena estava internada sob os cuidados de Lívia e do médico que a apoiava. Nenhum documento sairia de lá sem passar pelas mãos dela. Enquanto isso, na mansão, Lívia sentava-se diante do espelho de maquiagem, vestindo o robe de seda clara. O rosto refletido parecia calmo, mas os olhos tinham a frieza de quem calcula o próximo passo com precisão. Do outro lado da penteadeira, uma pilha de papéis esperava sua assinatura. Ela segurou uma caneta dourada e começou a assinar, uma página após a outra. Entre contratos e procurações, havia uma cópia do documento que a tornaria oficialmente representante legal da sogra. Lívia sorriu de leve. Tudo caminhava conforme o plano. Desde o início, o objetivo era simples: assumir o controle completo da fortuna Vasconcelos. A casa, a empresa, as ações, tudo. Sabia que o segredo estava na narrativa. Fingir que Helena estava perdendo o senso de realidade, que já não lembrava nomes, datas nem assinaturas. Com o tempo, ninguém questionaria o restante. Ela fechou a pasta e levantou-se, indo até a janela. Lá fora, o jardim parecia mais escuro do que o normal. Por um instante, teve a sensação de ver um vulto perto do portão, mas quando piscou, não havia mais nada. De volta à casa de Beatriz, Rosa tentava encontrar uma solução. Se ela já conseguiu registrar parte desses papéis, a coisa está mais avançada do que pensamos. Ainda temos tempo, disse Beatriz. As transferências precisam da assinatura original da Helena em pelo menos um documento recente. Rosa franziu a testa. Então é isso que falta para ela concluir o golpe. A última assinatura. Beatriz assentiu. E é isso que precisamos conseguir antes dela. Rosa passou a mão nos cabelos, pensativa. Helena escreveu para mim antes de ser internada. Aquela carta no envelope... Beatriz abriu os olhos. A carta dela, aquela mensagem é autêntica. A caligrafia é da própria Helena. Rosa correu até o quarto e voltou com o envelope, ainda guardado no avental. Beatriz analisou o papel. É perfeita. Se compararmos com as assinaturas falsas, dá para provar que ela estava lúcida quando escreveu. Então temos o que precisamos? Perguntou Rosa esperançosa. Beatriz balançou a cabeça. Ainda não. Precisamos de uma testemunha que confirme que ela escreveu isso recentemente.
Rosa pensou por um momento. O enfermeiro da ala noturna. Ele me contou que ela ainda reconhece nomes, fala com clareza. Então é ele. Beatriz respirou fundo. Com a carta e o testemunho dele, podemos mostrar que a Helena ainda sabe exatamente o que acontece. Rosa olhou para o envelope com cuidado, como quem segura algo sagrado. A dona Helena confiou em mim, e agora é minha vez de retribuir. Na mansão, enquanto isso, Lívia ligava para o advogado da família. Sim, doutor, está tudo pronto, disse, em tom frio. Só falta a última assinatura da minha sogra. Fez uma pausa e acrescentou. Deixe comigo. Isso será resolvido amanhã. Desligou o telefone e olhou para o espelho, ajeitando um fio de cabelo rebelde. O reflexo devolveu-lhe um sorriso seguro. Tudo estava sob controle. Pelo menos era o que ela acreditava. A chuva voltara a cair fina, riscando o vidro da janela da cozinha de Beatriz. Rosa estava ali, de pé, observando o tempo, quando ouviu uma batida discreta na porta dos fundos. Beatriz olhou para ela, surpresa. Essa hora? Rosa se aproximou com cautela e abriu a porta apenas o suficiente para enxergar o visitante. Era o enfermeiro, o mesmo que havia levado o bilhete à dona Helena. O rosto dele estava tenso, o olhar preocupado. Preciso falar com a senhora, disse em voz baixa. Não posso ficar muito tempo. Rosa o fez entrar rapidamente. Ele tirou do bolso um pequeno pendrive, envolto em plástico. Isso é tudo o que consegui. O que é isso? Perguntou Beatriz. Uma gravação, respondeu ele olhando para os lados como se temesse ser seguido. De uma ligação feita pela senhora Lívia, dentro da clínica. O sistema registra automaticamente as chamadas dos ramais administrativos. Rosa segurou o pendrive com cuidado, sentindo o coração acelerar. E o que tem nessa ligação? Ela falava com alguém, acho que o advogado. Disse que a internação era apenas um passo burocrático e que em breve teria acesso total à conta da família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatriz se levantou, a voz trêmula. Isso é suficiente para derrubar qualquer defesa. O enfermeiro assentiu. Só peço que não mencionem meu nome. Eu posso perder o emprego ou coisa pior. Pode confiar, disse Rosa firme. A dona Helena vai saber que teve um anjo cuidando dela. Ele sorriu discretamente e saiu pela mesma porta, desaparecendo na chuva. Minutos depois, Beatriz ligou o laptop. Rosa conectou o pendrive e a gravação começou a tocar. A voz de Lívia soava cristalina, pausada, sem pressa. Sim, doutor, está tudo sob controle. Ela já não lembra de quase nada. Em 2 dias, assinamos o restante dos documentos e pronto. A voz masculina do outro lado era abafada, mas dava para distinguir. E se o filho desconfiar? Lívia riu levemente. Otávio, ele confia em mim mais do que em si mesmo. Beatriz apertou o pause. O ar parecia ter saído da sala. Rosa estava imóvel, encarando a tela. É ela. É a prova, disse com a voz embargada. Ela se entregou sozinha. Beatriz se levantou, pegando o telefone. Precisamos guardar isso em cópias. Não podemos depender de um único arquivo. Cerca de 1 hora depois, Rosa caminhava até o pequeno escritório de impressão da cidade, levando o pendrive dentro de um envelope marrom. A rua estava molhada, as luzes refletindo no asfalto. Cada passo ecoava alto demais. Ao entrar, encontrou o ambiente vazio. O atendente, um rapaz magro de óculos, levantou-se. Boa noite, dona Rosa. Trabalhando até tarde, hein? Ela sorriu de leve. É importante. Preciso imprimir alguns arquivos de áudio e documentos. O rapaz assentiu e conectou o pendrive. Enquanto esperava o carregamento, Rosa olhava a janela. Foi quando percebeu um carro escuro estacionado do outro lado da rua, faróis apagados. O pressentimento veio rápido, como um frio subindo pela espinha. Pode acelerar, meu filho. É coisa urgente. Ele clicou em imprimir e as primeiras folhas começaram a sair da máquina.
Mas antes que completasse o processo, a porta do escritório se abriu com força. 2 homens entraram, rostos sérios, roupas molhadas da chuva. "Boa noite", disse um deles, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Estamos procurando uma senhora que passou por aqui mais cedo." Rosa manteve a postura. "Não vi ninguém." "Estranho", respondeu o outro, olhando direto para o pendrive conectado ao computador. "Porque disseram que ela carregava algo exatamente assim." O atendente olhou para Rosa, confuso. Ela fez um leve sinal para ele ficar quieto. "Acho que estão enganados, senhores." O homem mais alto deu um passo à frente. "É mesmo?" Rosa respirou fundo e, num movimento rápido, puxou o pendrive e o colocou no bolso. "Tenho que ir." Tentou passar por eles, mas um dos homens bloqueou a passagem. O outro segurou o braço dela com força. "Não vai a lugar nenhum." Rosa reagiu com firmeza. Girou o corpo e conseguiu se soltar, derrubando uma pilha de papéis. O barulho fez o atendente gritar. "Ei, o que é isso?" Os homens se entreolharam e recuaram, talvez para evitar chamar atenção. Rosa aproveitou o momento e correu para a porta. Saiu na rua sob a chuva, sem olhar para trás. O carro escuro ligou os faróis e começou a segui-la. Ela virou na esquina, o coração batendo forte. A bolsa escorregava do ombro e as cópias impressas se molhavam. Metade das folhas ficou caída na calçada, encharcada. Quando finalmente chegou à praça, escondeu-se atrás do coreto. Esperou, ofegante, até ver o carro passar direto. Apertou o pendrive no bolso. Ainda estava ali, mas as folhas, as cópias, haviam se perdido na água. Minutos depois, Beatriz recebeu um telefonema apressado. "Rosa, onde você está?" "Consegui escapar", respondeu ainda ofegante. "Mas eles estavam me seguindo. As cópias se perderam. Só restou o pendrive." "Isso basta", disse Beatriz, tentando acalmá-la. "Venha para cá agora." Rosa olhou para o céu, a chuva fina escorrendo pelo rosto. "Ela já sabe, Beatriz. A Lívia descobriu que estamos perto demais." Na mansão, Lívia desligava o telefone. O rosto dela estava sereno, mas o olhar carregava algo mais. Uma sombra de irritação. "Inúteis", murmurou. "Nem para resolver um simples contratempo." Foi até a janela. Lá fora, o jardim estava encharcado, o portão iluminado por um poste distante. Ela respirou fundo e sorriu de leve. "Tudo sob controle", disse para si mesma. Ainda está sob controle, mas do outro lado da cidade, dentro de um bolso molhado, o pendrive guardava uma verdade impossível de apagar. A manhã nasceu fria. Otávio andava pelo corredor branco da clínica, o olhar perdido. Do outro lado do vidro, sua mãe permanecia imóvel, respirando com a ajuda de aparelhos que emitiam um som constante e quase hipnótico. Os médicos diziam que era melhor deixá-la descansar. Ele queria acreditar, mas o coração não aceitava. Lívia estava ao seu lado, impecável como sempre. "Ela precisa de repouso, amor. O Dr. Marcelo disse que é o procedimento ideal", disse com voz suave demais. Otávio folheava os relatórios. Ontem o quadro estava estável. Agora dizem que ela piorou e tem 2 assinaturas diferentes do mesmo médico. Lívia forçou um sorriso. "Você anda exausto. Está vendo confusão onde não existe." Ele não respondeu. Apenas continuou olhando o vidro, a mãe imóvel e o próprio reflexo tremendo sobre o vidro. No estacionamento, Rosa esperava dentro de um carro simples. Tinha o pendrive em mãos. A gravação onde Lívia admitia parte do plano. Beatriz, ao volante, a olhou. Agora é com ele. Rosa assentiu, respirou fundo e entrou na clínica. O segurança tentou barrá-la, mas ela falou com firmeza. "Diga ao Sr. Otávio que é Rosa quem quer falar com ele. Trabalhei para a família Vasconcelos por mais de 10 anos. Ele sabe quem eu sou. Só preciso de 1 minuto. Depois, se quiserem me tirar daqui, podem fazer isso." Otávio estava sentado quando a viu se aproximar. "Rosa", murmurou surpreso. Ela abriu a bolsa, tirando o envelope. "Preciso te mostrar algo. É sobre sua mãe. Lívia,
que conversava com uma enfermeira, virou-se imediatamente. O que essa mulher está fazendo aqui? Eu mandei que fosse proibida de entrar. Rosa manteve o tom firme. O senhor precisa ver isso antes que seja tarde. Há uma gravação e documentos. Sua mãe não está doente, como dizem. Otávio franziu o senho. Do que está falando? Ela está sendo mantida assim de propósito. Rosa hesitou, buscando as palavras certas. Há um plano para que a fortuna e a empresa fiquem sob controle de outra pessoa. Lívia deu uma risada curta. Isso é ridículo. Virou-se para o marido. Amor, essa mulher foi demitida e não aceita. Está inventando isso para se vingar. Eu não mentiria sobre algo assim, retrucou Rosa. O senhor me conhece. Trabalhei para sua mãe por anos. Otávio a olhou, dividido. O corredor parecia mais estreito, o ar mais pesado. As duas vozes se sobrepunham, a firmeza de Rosa e a doçura falsa de Lívia. Lívia segurou a mão dele, teatral. Ela quer te afastar de mim, Otávio. Você vai deixar? Rosa deu um passo à frente. Pense no que sua mãe te ensinou. Ela confiava em mim. Chega, interrompeu Lívia. Já causou confusão demais. Otávio fechou os olhos por um instante, depois falou baixo. Rosa, eu não posso acreditar nisso sem provas diretas. Vá embora, por favor. Ela segurou o envelope com força. As provas estão aqui, mas ele não a deixou terminar. Por favor, repetiu mais firme. Rosa assentiu, os olhos marejados, e deu as costas. Atrás dela, o som do salto de Lívia ecoava no chão do corredor, como um lembrete cruel de que, por enquanto, ela ainda estava no controle. Quando Rosa saiu, Otávio voltou a encarar o vidro. Sua mãe continuava imóvel, o rosto tranquilo, mas havia algo naquele silêncio que o perturbava. Mãe, se eu estiver errado, me perdoa, sussurrou. Lívia aproximou-se e pousou a mão sobre o ombro dele. Vai ficar tudo bem, disse com doçura ensaiada. Mas, no reflexo do vidro, o olhar dela não mostrava consolo. Mostrava apenas cálculo. A mansão Vasconcelos nunca esteve tão viva. Luzes douradas iluminavam o jardim. Músicos tocavam violino perto da fonte e câmeras capturavam cada detalhe da noite que Lívia havia planejado com perfeição. No alto da escadaria, ela descia com um sorriso impecável, o vestido claro reluzindo sob o lustre. É uma honra receber todos vocês, disse ao microfone, a voz doce e segura. Esta festa é sobre solidariedade, união e recomeço. Aplausos ecoaram pelo salão. Os convidados brindavam, encantados com a elegância da anfitriã. Lívia sorria, mas seus olhos analisavam tudo. O ângulo das câmeras, a reação de cada pessoa. Nada escapava ao controle dela. Ao lado, Otávio parecia distante. Cumprimentava jornalistas, respondia perguntas, mas o semblante cansado o denunciava. Quando Lívia o abraçou para uma foto, sussurrou. Hoje precisamos parecer fortes, amor. É importante. Ele apenas assentiu. Do lado de fora, Rosa e Beatriz observavam a movimentação pelo portão entreaberto. A mansão brilhava como um palco. Olha isso, murmurou Rosa. Parece que nada nunca aconteceu. Justamente o que ela quer mostrar, respondeu Beatriz, segurando uma pasta. Uma família perfeita, uma mulher exemplar. Rosa respirou fundo. E nós? Estamos prontas? O repórter já está lá dentro. Beatriz falou baixo, firme. Assim que ela subir ao palco, ele dará o sinal. Rosa assentiu, mas as mãos tremiam. O som da música e das risadas vinha abafado, como se viesse de outro mundo. O mundo de aparências que Lívia sabia manipular tão bem. Dentro do salão, tudo seguia milimetricamente orquestrado. Garçons circulavam com taças e os convidados elogiavam o renascimento da família Vasconcelos. Lívia sorria, radiante, fingindo gratidão. Um repórter se aproximou, microfone em mãos. Senhora Vasconcelos, a senhora é um exemplo de força e liderança. Qual é o segredo para manter tudo tão equilibrado? Ela respondeu sem hesitar. O amor à família.
É ele que me move. Sorrisos, aplausos, flashes, nada fora do roteiro. Mas, no canto da sala, o repórter Luiz, aliado de Beatriz, observava atento. Câmera ligada, microfone disfarçado no bolso, ele esperava apenas o instante certo. O sinal. Rosa e Beatriz continuavam no carro, observando o reflexo das luzes pela janela. O relógio marcava quase 10 da noite. Rosa passou a mão no rosto, tensa. Parece tudo tão distante. Beatriz olhou firme. É sempre assim antes da virada. O barulho de aplausos ecoou lá dentro. Lívia havia subido novamente ao palco. Meus amigos, dizia ela sorridente, esta noite é mais do que um evento beneficente. É a celebração da esperança, da superação e da fé. O público aplaudiu com entusiasmo. Lívia ergueu a taça, radiante, ciente de que as câmeras estavam sobre ela. Do lado de fora, Rosa observava a cena pela transmissão ao vivo no celular. A voz de Lívia soava perfeita, convincente, quase angelical. Mas Rosa sabia o que aquele sorriso escondia. Beatriz a olhou e disse firme: deixe que ela brilhe por mais alguns minutos. Logo, a luz vai mudar de direção. Rosa assentiu em silêncio. As luzes da mansão refletiam nos olhos dela como pequenas labaredas, prenúncio do momento em que a verdade, enfim, viria à tona. O salão da mansão Vasconcelos brilhava sob as luzes dos lustres. Câmeras da imprensa local transmitiam ao vivo o evento beneficente e o público elogiava a sofisticação do cenário. Para todos, parecia uma noite de celebração. Mas nos bastidores, algo prestes a acontecer mudaria tudo. Lívia estava no centro do salão, sorridente, falando ao microfone. Esta noite representa o que há de mais bonito em nós, generosidade e união, dizia com voz suave. Aplausos, flashes, taças erguidas. Otávio, ao lado, mantinha o semblante tenso, ainda abalado pelos dias difíceis, mas mesmo sem saber, aquela noite traria respostas que ele jamais esperaria ouvir. Nos fundos do salão, próximo à entrada de serviço, Rosa e Beatriz aguardavam. Haviam conseguido entrar discretamente minutos antes, com a ajuda de Luiz, o repórter aliado. As duas usavam roupas discretas e o nervosismo era visível. Beatriz ajustava o pequeno dispositivo de áudio preso na mão. Está pronto. Assim que ele der o sinal, a transmissão será ao vivo. Rosa respirou fundo, segurando a bolsa contra o peito. Lá dentro, os frascos e o pendrive. Vamos acabar com isso hoje, disse, firme. Beatriz assentiu. Lembre-se, Rosa. Fale com calma. A verdade fala por si. O repórter Luiz se posicionou entre os jornalistas que filmavam o palco. No bolso, o microfone conectado ao transmissor da emissora. Esperava o instante certo. Quando Lívia terminou seu discurso, ele ergueu a mão e perguntou: Senhora Vasconcelos, posso fazer uma pergunta? Ela sorriu, encantadora. Claro, por favor. A senhora costuma dizer que a base de tudo é a honestidade. O público certamente gostaria de ouvir mais sobre isso. Lívia abriu um sorriso perfeito. Sim, é verdade. Honestidade é o que sustenta qualquer família. Nesse momento, Luiz olhou discretamente para o fundo do salão. Era o sinal. As portas se abriram. Rosa e Beatriz entraram. O burburinho começou de imediato. Os convidados se viraram, surpresos com a presença inesperada das duas. Câmeras se voltaram para o movimento. Lívia, ainda no palco, travou o sorriso por um breve segundo. Depois, o recuperou, tentando disfarçar. Boa noite. Vejo que temos visitantes, disse, forçando leveza. Rosa avançou pelo corredor central, o coração acelerado. Não são visitantes, senhora Vasconcelos. Somos testemunhas. O silêncio tomou conta do salão. Os músicos pararam de tocar. Todos observavam, intrigados. Beatriz aproximou-se de Luiz e entregou a ele o pendrive.
Ele o conectou ao sistema de som e vídeo discretamente. Lívia observava, confusa, tentando manter o controle da situação. "Do que está falando?" perguntou, rindo nervosa. "Isto é um evento beneficente. Não é hora para discursos paralelos." Rosa manteve-se firme. "Talvez não seja a hora que a senhora esperava, mas é a hora que a verdade escolheu." As câmeras continuavam transmitindo ao vivo. Os espectadores, tanto no salão quanto nas telas, sentiam que algo grave estava prestes a acontecer. Luiz fez sinal para o técnico de som. A gravação começou a tocar pelos alto-falantes. A voz de Lívia ecoou clara e fria. "Sim, doutor, está tudo sob controle. Em 2 dias, assino o restante dos documentos e a fortuna estará em meu nome." O salão congelou. Por um instante, ninguém se moveu. Os flashes pararam. Otávio olhou para Lívia, atônito. Ela empalideceu, engolindo em seco. "Isso é mentira!" exclamou. "Uma montagem grotesca." Beatriz deu um passo à frente, abrindo a pasta. "Aqui estão os documentos originais com as falsificações e os frascos trocados da senhora Helena. Cada item foi analisado. As cópias estão registradas em cartório." Lívia começou a tremer. O sorriso desapareceu de vez. Olhou ao redor. Todos a observavam, chocados. Um dos convidados murmurou: "Meu Deus, ela usava o nome da própria sogra." Lívia tentou reagir. "Isso é um absurdo. Vocês não sabem do que estão falando. Essa mulher foi demitida. É uma empregada rancorosa." Rosa levantou o olhar, a voz firme. "Fui empregada, sim. Mas antes de tudo, fui testemunha. A dona Helena confiou em mim quando ninguém mais acreditava nela." Os aplausos anteriores haviam se transformado em murmúrios desconfortáveis. A imprensa registrava tudo. Ao vivo, a imagem de Lívia tentava resistir, mas o castelo de aparências começava a ruir. Otávio desceu do palco, visivelmente abalado. Olhou para Rosa, para os frascos, para os documentos. Nada mais parecia dúvida, apenas vergonha e dor. "Lívia, é verdade?" perguntou, a voz embargada. Ela hesitou, tentou sorrir, mas não conseguiu. "Amor, eu fiz tudo por nós, não entende? Eu só queria proteger o nome da família." Mas ninguém acreditava mais. O repórter, ainda ao vivo, se aproximou da câmera principal. "E senhores telespectadores, o que acontece aqui na mansão Vasconcelos é uma reviravolta impressionante." Lívia tentou sair do palco, mas 2 seguranças, alertados por Otávio, a detiveram discretamente. Ela se virou para ele, furiosa. "Você vai se arrepender, Otávio!" Ele não respondeu, apenas desviou o olhar, decepcionado. Do lado de fora, a multidão que acompanhava o evento pelas telas comentava, filmava, compartilhava. O nome de Lívia Vasconcelos começava a aparecer nas manchetes antes mesmo que a transmissão terminasse. Dentro do salão, Rosa e Beatriz ficaram em silêncio, lado a lado. Não havia satisfação, apenas alívio. A justiça, enfim, estava começando a respirar. Rosa olhou para Otávio, que ainda observava o palco vazio. "Ela tentou enganar o mundo inteiro", disse, baixa. "Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer." O som dos flashes voltou, agora não para celebrar, mas para registrar a queda. Lívia foi escoltada discretamente pelos seguranças até o lado externo da mansão. Os convidados se afastaram, abrindo caminho em silêncio. A máscara, enfim, havia caído. E a noite perfeita de Lívia Vasconcelos terminava diante das câmeras, sob a luz impiedosa da verdade. A manhã amanheceu silenciosa na ala reservada do hospital. Cortinas semi-abertas deixavam a luz entrar devagar, iluminando o quarto em tons suaves. Ao lado da cama, Otávio estava sentado há horas, os olhos fixos no rosto da mãe. Desde a noite da revelação, mal havia dormido. O médico havia dito que ela reagia bem, mas ninguém sabia quando voltaria a despertar por completo. Mesmo assim, ele não saía de perto. "Mãe!" sussurrou segurando a mão dela. "Me perdoa.
Eu devia ter escutado você. Devia ter confiado em quem sempre esteve ao seu lado. A mão de Helena, antes imóvel, moveu-se levemente. Otávio prendeu a respiração. Por um instante, pensou ter imaginado, mas o movimento se repetiu, mais firme. Ela abriu os olhos devagar, piscando diante da luz. O olhar, ainda cansado, vagou pelo quarto até encontrar o dele. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Otávio, murmurou. Está tudo bem agora? Ele se levantou emocionado. Está, mãe. Está sim. As palavras saíam entrecortadas. A verdade apareceu. Rosa, Beatriz. Elas conseguiram. Helena fechou os olhos por um instante, como se tentasse assimilar. Então, ela não venceu. Não, mãe, respondeu ele, a voz embargada. Acabou. Minutos depois, Rosa entrou no quarto, hesitante. Trazia um pequeno buquê de flores simples nas mãos. Quando Helena a viu, estendeu os braços com esforço. Rosa se aproximou, os olhos marejados. Dona Helena, graças a Deus. Helena segurou a mão dela com força surpreendente para alguém tão frágil. Por alguns segundos, nenhuma das duas conseguiu falar. Então, com um sorriso cansado, Helena disse baixinho, você foi a voz que Deus usou para me salvar. Rosa tentou conter o choro. Eu só fiz o que o coração mandou. Helena acariciou a mão dela. Fez mais do que isso. Trouxe a verdade à luz. Trouxe minha família de volta. Otávio, de pé, observava a cena com lágrimas discretas. Havia arrependimento em seu olhar, mas também gratidão. Aquela mulher simples, que durante anos passara despercebida pelos corredores da mansão, agora era o símbolo da coragem que salvara todos eles. O quarto ficou em silêncio, preenchido apenas pelo som suave dos aparelhos e pelo brilho quente da manhã. Helena, mais calma, voltou a apoiar a cabeça no travesseiro. Agora posso descansar de verdade, disse, fechando os olhos com serenidade. Rosa e Otávio trocaram um olhar cúmplice. Não havia mais rancor, apenas o alívio de um ciclo que finalmente começava a se encerrar. E naquele quarto simples, a família Vasconcelos reencontrava algo que havia se perdido há muito tempo: a paz. Algumas semanas depois, a mansão Vasconcelos já não parecia a mesma. As cortinas antes fechadas agora deixavam o sol entrar, e o ar pesado que dominava os corredores dera lugar a uma sensação de paz silenciosa. O som das conversas, antes sussurradas, voltava a preencher os cômodos, leves, sinceras, humanas. Otávio caminhava pelos corredores, observando cada detalhe. Mandara restaurar os jardins, que a mãe tanto amava, e substituíra quase toda a equipe de funcionários, mantendo apenas os mais antigos, aqueles que, como Rosa e Ernesto, sempre haviam servido com lealdade. Essa casa precisa de vida de novo, disse ele a Rosa, enquanto observavam a luz atravessar as janelas. Ela sorriu. E vai ter, senhor Otávio. A dona Helena merece isso. Do andar de cima, a voz de Helena ecoou, mais firme a cada dia. Rosa, meu chá está pronto? Perguntou com humor. Rosa olhou para cima e respondeu sorrindo. Já está vindo, dona Helena. Era simples, mas aquele pequeno diálogo bastava para mostrar o quanto tudo havia mudado. O medo havia ido embora. Em seu lugar, ficara o recomeço. Na sala principal, Otávio apresentou o novo projeto da família, Fundação Helena Vasconcelos, um espaço voltado a acolher e apoiar mulheres trabalhadoras, cuidadoras e profissionais domésticas, inspirado diretamente na história de Rosa. Foi ela quem me ensinou o verdadeiro significado de lealdade, disse Otávio durante a primeira reunião. Nada disso existiria sem sua coragem. Rosa, agora vestindo um uniforme simples, porém elegante, assumira oficialmente a função de administradora da nova fundação. Geria equipes, orientava projetos e recebia com humildade o respeito que antes nunca imaginara ter. Helena, sentada ao lado do filho, observava em silêncio, com os olhos marejados de orgulho.
Às vezes, o destino usa as mãos mais simples para realizar os maiores milagres, comentou baixinho. Rosa sorriu. O sol atravessava os vitrais e iluminava o retrato da família pendurado na parede. O mesmo que antes simbolizava distância e agora representava união. A mansão Vasconcelos finalmente voltava a ser um lar. Meses se passaram desde que a paz voltou à família Vasconcelos. O antigo salão de festas da mansão, antes palco de aparências e silêncios, agora vibrava com outro som. O das vozes de mulheres aprendendo, rindo e reconstruindo suas próprias histórias. Rosa caminhava entre as mesas organizadas, observando o movimento. Em cada canto, um grupo diferente, cuidadoras aprendendo técnicas novas, jovens sendo orientadas para o primeiro emprego e senhoras trocando experiências de vida. No centro do salão, uma faixa simples dizia: Cooperativa Esperança, um novo começo para quem sempre cuidou. Helena, ainda um pouco frágil, mas radiante, chegou acompanhada de Beatriz. Ambas haviam aceitado o convite para se tornarem madrinhas do projeto. Você transformou esta casa, disse Helena emocionada. Antes era símbolo de poder, agora é de esperança. Rosa sorriu, sem saber como responder. Eu só fiz o que a vida me ensinou, dona Helena. Quando a gente ajuda alguém a se levantar, é como se levantasse junto. Beatriz observou as mulheres reunidas, tocada pela cena. Este lugar tem alma, comentou. E essa alma é a sua, Rosa. Os aplausos vieram espontâneos quando Rosa subiu ao pequeno palco improvisado. Recebeu uma homenagem simbólica, um quadro com seu nome e a frase: A verdade liberta, o amor transforma. Ela olhou para a plateia e disse apenas: O que começou com medo, terminou em esperança. E essa esperança, agora, pertencia a todas elas. O público se levantou, aplaudindo. Rosa desceu do palco sorrindo, cercada por abraços sinceros. A história dela havia virado um exemplo. Simples, humano e eterno. O sol da tarde atravessava os vitrais da antiga mansão, agora transformada em centro comunitário. Crianças corriam pelo jardim, mulheres conversavam nas mesas e o som de risadas preenchia o ar. Rosa observava de longe, com um sorriso sereno. Tudo o que um dia foi cenário de medo e silêncio, agora era abrigo de recomeços. Ela caminhou devagar até uma das salas, onde um retrato de Helena pendia na parede. Sob a imagem, um arranjo de flores frescas e uma placa dourada diziam: Em memória de Helena Vasconcelos, símbolo de coragem e renovação. Rosa parou diante do quadro por um instante. O tempo havia levado a amiga, mas deixara em seu lugar um legado impossível de apagar. Segurando o velho envelope amarelado, o mesmo que guardara desde aquele dia, ela respirou fundo. Era hora de cumprir a promessa que fizera a si mesma: agradecer. No fim da tarde, Rosa caminhou até o pequeno jardim do cemitério onde Helena descansava. O vento soprava leve, espalhando o perfume das flores que ela trazia nas mãos. Ajoelhou-se com cuidado, repousou o buquê diante da lápide e abriu o envelope com delicadeza. A voz saiu baixa, quase um sussurro: Confie em Rosa. Ela viu a verdade. As palavras simples e curtas ainda pareciam vivas. Rosa sorriu, as lágrimas se misturando à brisa. Eu confiei, dona Helena, e a senhora estava certa. A verdade venceu. Levantou-se e olhou para o horizonte. De onde estava, podia ver o telhado da cooperativa e, mais além, mulheres sorrindo e conversando ao pôr do sol. Naquele instante, Rosa entendeu. Em um mundo de aparências, a verdade realmente pode vir das mãos mais humildes. Então, o que você achou dessa história? Conta pra gente nos comentários, vamos gostar muito de saber a sua opinião. Deixe o seu curtir no vídeo, inscreva-se no canal para continuar acompanhando nossas próximas histórias emocionantes. Até a próxima!